emocional. Porque a gente fala muito, tem que ir ao médico, tem que cuidar da saúde, se alimentar bem, mas e o nosso coração e a nossa cabeça, como é que fica, hein? Isso é importante também. Por isso hoje eu estou aqui com a Lilian, que é psicóloga, e vai falar pra gente sobre isso, sobre o autocuidado, sobre ansiedade, às vezes você não tá legal, às vezes você também tá muito triste. Será que isso impacta também pra gente receber um diagnóstico? Será que isso impacta também no tratamento? A gente vai saber agora. Seja muito bem-vinda, Lilian, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Imagina, Cris, bom dia, eu que agradeço pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da rádio, é um prazer estar com você aqui hoje. Maravilha. Eu só vou pedir, Shaira, vou pedir só para você trocar o microfone da Lilian, porque ainda está com um chiadinho, porque é para a gente não perder nenhuma informação aqui hoje, porque é muito importante a gente falar sobre isso. A gente já veio de um Setembro Amarelo, de conscientização, falando sobre a nossa saúde emocional, e agora Outubro Rosa também, e a gente vai falar sobre autocuidado, vai falar sobre como cuidar também do nosso bem-estar, manter esse equilíbrio da saúde emocional, saúde física, e por isso hoje nós trouxemos aqui uma psicóloga para conversar com a gente, que é a Lilian. Lilian, você atende hoje também no Plano Mútuo? Você é parceira do Plano Mútuo? Sim, eu sou formada há 19 anos, eu faço atendimentos online e presencial na Clínica Condomínio Central Saúde, com abordagem cognitivo-comportamental. Que bacana! Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Muito bom ter você aqui para falar de um assunto muito importante. Eu quero já começar falando com você sobre autocuidado. Hoje, o que é autocuidado? Porque a gente ouve tanto falar sobre isso, mas o que realmente é o autocuidado? O autocuidado é você olhar para si com amor. Às vezes, nós cuidamos tanto das outras pessoas e não sobra tempo para cuidar da gente, né? Então, para que eu possa cuidar da outra pessoa, eu preciso primeiro cuidar de mim. Para outra pessoa se sentir bem na minha presença, eu preciso estar bem consigo mesmo. Então, eu preciso olhar para mim com carinho, com atenção, com cuidado, cuidar do meu bem-estar, né? Porque o autocuidado, hoje em dia, o que ele nos promove? Ele nos promove um equilíbrio, né? Nós temos que ter uma vida com qualidade, né? Nós temos que sempre estar trabalhando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, o autocuidado, ele nos promove isso. Ele é importante para a mulher, não só para a mulher, mas para todas as pessoas, né? E principalmente falar sobre isso num mês, Outubro Rosa, que é um mês muito importante de conscientização de autocuidado, isso reforça muito mais a importância, né? Porque o nosso encontro hoje, ele é um convite para a gente refletir, para a gente compartilhar e para a gente buscar, além de mais conhecimentos, de novos conhecimentos, compreender e entender a importância do autocuidado na nossa vida. Muito bacana. E como que a gente faz isso hoje? Porque às vezes a gente fala, olha, tem que cuidar mais de você, cuidar da sua alimentação, mas de forma prática. Como que a gente pode fazer isso hoje? Nós temos 4 tipos de autocuidado. Nós temos o autocuidado físico, que é a gente ter uma rotina equilibrada, ter uma alimentação balanceada, ter um sono de qualidade, praticar exercícios físicos, a gente sempre estar em dia com as nossas consultas ao médico e a gente cuidar do nosso físico mesmo, da nossa matéria. Nós temos também o autocuidado mental, compreender, entender e buscar ajuda em relação aos nossos sentimentos, compreender as nossas emoções, ter um tempo de qualidade para a gente descansar, para a gente estar com a família, isso é muito importante. Nós temos também o autocuidado social. Esse autocuidado social, ele é pouco falado, mas nada mais é do que a gente ter uma rede de apoio. Aquelas pessoas que são importantes, que a gente possa conversar, que a gente possa desabafar, falar sobre o nosso dia a dia, né? O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Então, é muito importante essa reciprocidade. Nós sempre estamos precisando de uma outra pessoa, né? E o autocuidado espiritual também, que é importante a gente reforçar a nossa fé, sabe? A gente ter um sentido de vida, encontrar um propósito, porque é isso que nos move. A gente ter um sentido de vida, a gente trabalhar, buscar e estar realizando sempre o nosso propósito de vida.
Isso é muito importante que você falou, porque às vezes alguém está mais tristinho, ou está, preciso cuidar da minha saúde emocional. A primeira coisa que a gente fala é, você tem que sair mais. Você não sai, a gente só pensa no social, né? Mas existem outros tipos também de autocuidado que a gente tem que estar em alerta, né? Como a parte espiritual mesmo, e entender o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo na minha cabeça, no meu coração, porque as coisas estão meio estranhas ultimamente, né? E isso é muito importante. Agora, isso impacta também num diagnóstico de câncer de mama? Será que, às vezes, a saúde emocional contribui também para que a gente desenvolva o câncer de mama, por exemplo? Existem muitos relatos que o câncer de mama muitas vezes surge das mágoas, das emoções que a gente não coloca para fora. Então, muitas vezes é necessário, sim, a gente trabalhar essa questão, porque o nosso corpo, nós temos uma carga psíquica que o nosso cérebro aguenta. Passou daquele tanto que ele aguenta, o nosso corpo começa a somatizar, porque a gente sente a necessidade de colocar essas emoções que estão presas para fora. Como a gente não fala, muitas vezes não consegue ou não sabe expor o que está sentindo, como que nós vamos colocar isso para fora? Através da somatização, que é alguma doença, que hoje em dia, por exemplo, a gastrite, a ansiedade também é uma doença psicossomática muitas vezes. Então, é necessário cuidar das emoções e, quando descobrir, ainda mais, dar mais atenção ainda ao autocuidado. Porque nesses momentos, a autoestima, a autoconfiança da mulher que descobre que está com câncer, ela é muito delicada. Então, a gente precisa ter esse contato a mais em relação a isso. E é incrível porque muitas mulheres, quando recebem um diagnóstico, aí parece que cai a ficha, né? Nossa, eu preciso me cuidar. Aí busca mais o autoconhecimento, busca mais cuidar do emocional. Aí que percebe isso. Mas ao contrário, a gente tem que fazer também antes, né? Já não deixar nenhuma mágoa, cuidar muito bem do nosso coração também, né? A prevenção. A prevenção realmente ela faz muita diferença na nossa vida. E aí você falou de ansiedade. Hoje é um mal que atinge muitas e muitas pessoas, né? Às vezes hoje você vê crianças já com ansiedade. E como que a gente faz? O que é ansiedade? Para a gente já falar, porque hoje muito se fala em ansiedade, mas tem gente que não sabe identificar o que é ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma resposta natural. Ela é uma emoção do nosso corpo. Todos nós temos ansiedade. Nós temos aquela ansiedade que nós chamamos de ansiedade saudável. É quando a gente fica nervosa, quando vai ter algum acontecimento, né? Essa ansiedade natural, essa ansiedade saudável, ela faz parte do nosso organismo. Ninguém está livre disso. O problema é quando ela passa a ser patológica. Aí sim ela se transforma num transtorno de ansiedade. E quando ela passa a ser patológica? Quando ela se torna constante na vida da pessoa, na vida, né, de todos nós, e começa a causar prejuízos e sofrimento ao ser humano. Aí ela se torna patológica. E muitas vezes ela se apresenta através de sintomas de insônia, inquietação, pensamentos acelerados, palpitação, né, o coração acelerado, falta de ar. E é importante nós estarmos atentos logo no início. Se a gente perceber que, opa, tem alguma coisa diferente, eu não estou muito bem, já corre para um profissional especializado, porque eu sempre falo, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. É verdade. E num tratamento, é importante também, né, doutora? Porque eu acho que é comum até desenvolver ansiedade durante um tratamento, um diagnóstico como esse, né? O que a mulher pode fazer nesse momento de tratamento? Primeira decisão é procurar um psicólogo, através da psicoterapia, onde nós vamos entender quais pensamentos estão alimentando essa ansiedade. Nós vamos compreender. Porque assim, o nosso corpo funciona dessa maneira, os nossos pensamentos. Nós temos uma situação. Essa situação, ela vai nos gerar um pensamento. Esse pensamento, dependendo da percepção que eu tiver, se for um pensamento negativo, automaticamente as minhas emoções serão negativas. E, consequentemente, o meu comportamento será um comportamento disfuncional, um comportamento que não me faz bem. Diferente se eu tiver um pensamento, uma percepção boa
dessa situação. Aí, automaticamente, os meus sentimentos serão bons e, consequentemente, o meu comportamento também será um comportamento funcional, um comportamento positivo para mim. Isso é importante, a gente buscar ajuda, né? Porque não é só o tratamento médico ali, vou fazer uma químio, uma rádio, mas também buscar um psicólogo para ajudar nesse momento, porque a gente sabe que impacta muito também nas nossas emoções. O mesmo vale para depressão também? Também. A depressão, ela é um estado mental que vai além da tristeza. A tristeza, ela é uma emoção mais leve, passageira. A tristeza sempre tem um motivo, nós sempre sabemos por quais motivos nós estamos tristes. A depressão, ela não é passageira e ela vai muito além da tristeza, sabe? E a depressão, o indivíduo perde o sentido da vida, perde a cor, perde o brilho, não tem um propósito de vida, não acredita nele, perde a vontade de cuidar de si, de fazer as coisas que gostava antes, né? Além de sentir um vazio muito grande. E o tratamento é a mesma coisa da ansiedade, é procurar um psicólogo, é entender os sentimentos, os pensamentos. Muitas vezes, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, é necessária a avaliação de um psiquiatra para poder ver a necessidade de um medicamento. Lembrando que só o médico pode estar fazendo essa receita em relação ao medicamento, qual melhor para cada pessoa, né? E é um conjunto. A medicação com a terapia, elas andam juntas. Ela torna o tratamento mais eficaz. É um tratamento longo, precisa de paciência, porém vale muito a pena. Isso é importante, né? Não é porque você às vezes está num tratamento oncológico que eu tô ansiosa, já vou tomar um medicamento por conta própria. Pelo contrário, né? Tem que ter essa equipe ali, tudo cuidando dessa mulher nesse momento também, né, doutora? E o que a gente pode fazer hoje para prevenir? Existe uma prevenção contra a depressão ou não? Buscar sentido nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Sempre ter um porquê para fazer. Né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, é nos conhecermos, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu busco para a minha vida, porque a depressão nada mais é do que a perda do sentido. Então, se a gente ter esse sentido de vida, ter essa motivação, ter algo que nos motiva a conquistar cada vez mais coisas, tanto pessoais, profissionais, isso nos dá uma vontade de viver cada vez mais, né? Ninguém está livre de termos algum problema, o importante é a gente saber como lidar com essa situação. É importante não se entregar e realmente pedir ajuda. Né? Não é vergonha a gente não estar bem, não é vergonha pedir ajuda. Hoje em dia é muito natural a ida das pessoas no psicólogo, no psiquiatra, porque se a gente cuida tão bem do nosso físico, por que não cuidar tão bem do nosso mental também? Né? É verdade. Nós somos físico, mental e espiritual. Né? Exato. É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto, minha gente. A gente tem que cuidar por completo, né? Não deixar uma coisa de lado, isso é bobeira, hoje eu não tô legal, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E não é sinal de fraqueza também, porque a gente tem vergonha de falar o que está sentindo e acho que isso é uma fraqueza. Nossa, eu sou fraca, sou uma pessoa fraca. Pelo contrário, os profissionais estão aí para nos ajudar e a gente tem mesmo que cuidar, fazer a prevenção, que é o mais importante, em todas as áreas aí do autocuidado, que é muito bom, não só a saúde física, mas emocional também, e a gente precisa se cuidar e por isso nós estamos aqui conscientizando você também. Lília, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. O microfone está sempre aberto para você, para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os nossos ouvintes, para as mulheres que nos acompanham também, sobre como cuidar de si. Cuidar de si, eu digo que é um ato de amor, não é egoísmo, é amor próprio. E nós temos que nos cuidar de si para florir. É uma frase que eu utilizo muito com os meus pacientes, né? Então, cuidem de si, se valorizem, se deem importância, entendam quem vocês são, a sua essência, né? Porque, antes de tudo, o amor próprio é a base de tudo. Né? Como que eu vou amar outra pessoa se eu não me amo? Como que outras pessoas vão me amar se eu não me amo? Então, eu acho que o pontapé inicial aí é a autovalorização e a gente se amar, antes de tudo.
Amor, minha gente, amor é tudo, né? Lília, você pode deixar um Instagram também para as pessoas te seguirem agora? Quem às vezes se identificou com alguma coisa que você falou também, já buscar ajuda, buscar um auxílio? Claro, meu Instagram é psicóloga.liliannascimento e quem quiser entrar em contato é só ligar lá na clínica Condomínio Central Saúde. Joia, minha gente. Muito bom, né? Cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente é sempre muito importante. E lembre-se, você não está sozinha, não é sinal de fraqueza, não precisa ter vergonha. É só você dar o primeiro passo para a sua saúde plena, para você se amar e amar o próximo também, tá bom? Bom demais, né? Eu adorei. E a gente segue aqui com o nosso Manhã Maravilha. Já já a gente vai prosear muito mais. Metropolitana.